Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos de prognóstico aí, né? O tempo no Brasil no mês de agosto, agora de 2025, respeitando aí o público, né? Que sempre pede essa parte do prognóstico. Lembrando que o prognóstico tem uma diferença de previsão do tempo, né? O prognóstico ele tem essa margem de erro muito elevada. Porém, né, e só aqui no alerta do tempo, eu vou mostrar alguns dados, né? Por exemplo, a oscilação antártica, a MJO, ou seja, algumas oscilações que ajudam a diminuir justamente essa margem de erro para o mês de agosto. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está no Alerta do Tempo, começando agora aí com essa anomalia da temperatura da superfície do mar aqui na costa do Oceano Atlântico, aqui, né? Aqui na costa, perdão, pegando o Atlântico. Então a gente vê a TSM, que é a temperatura da superfície marinha, tá? O Atlântico, né, o Atlântico Sul, que banha a costa brasileira, segue com temperaturas realmente acima do que a gente chama da média, tá? Vocês podem ver aí. E na prática essa situação é capaz de fornecer maior quantidade de umidade e energia para tempestades, o que pode influenciar sistemas meteorológicos como os famosos ciclones extratropicais, que vai depender. Vejam bem como a situação não é isolada, né? O ciclone extratropical ou as frentes frias, que são os sistemas transientes, tá? Ou seja, em conjunto com a oscilação antártica. Se a oscilação antártica ela for para o negativo, né, e essa temperatura acima da média, tá, isso pode gerar sistemas meteorológicos como ciclones e frentes frias, justamente mais agressivos por causa, e devidamente por causa desse choque térmico que dá aí. Agora, por outro lado, Pacífico Equatorial, a gente percebe também nessa imagem uma pequena anomalia negativa de temperatura. Ah, professor, Laninha? Então, é um indício que possivelmente a gente possa ter o episódio de Laninha, tá? Talvez até no fim do ano a NOAA tenha esse prognóstico. Agora, ainda assim, o fenômeno ainda não afeta essa parte aqui no Brasil em agosto, tá? Quando a gente vê a oscilação antártica, né, a index, a gente observa o seguinte, né, ela vem agora, ela vai caminhar para uma fase positiva, lembrando que isso daqui tem uma variação muito grande, uma variabilidade muito grande, melhor dizendo, e depois, se nada mudar, note aqui comigo, ó, lá pelo dia 14, dia 15 aqui, ó, né, tudo indica um sistema transiente bem agressivo, né, saindo da mãe das frentes frias, né, a nossa querida Antártica, e atingindo aqui a América do Sul, justamente ali esse tracejado ali no final, no canto à direita da sua tela, tá? Agora, é isso que a gente nota aí, né, esse panorama justamente aí para o centro-sul do país, tá certo? Com previsibilidade de cerca de 2 semanas, né? Na verdade é o prognóstico para 2 semanas aqui, melhor dizendo, né? Traduzindo aqui do inglês. Mas essas tendências ou esses valores positivos, justamente, como eu falei, desfavorecem a atuação de sistemas de precipitação aqui no país. É possível perceber o seguinte: na primeira semana de agosto, a tendência é se manter positiva. Na prática, dificulta a passagem de sistemas transientes, ciclones, frentes frias, apesar das altas temperaturas do Atlântico. Então, isso sugere que agosto vai ser um mês parecido com o que a gente observou em julho. Tá? A gente se iniciou na primeira quinzena com valores positivos e com a formação de poucas frentes frias incapazes de afetar o país, digamos assim, de maneira expressiva. Depois nós temos a MJO. Quando eu digo de maneira expressiva, né, que essas frentes frias elas ocasionaram maior queda de temperatura, pegando a linha de frente, foi o sul do país, sudeste, também muitas vezes
pegando partes do Sudeste, e ali o Centro-Oeste pegando muitas das vezes somente o Mato Grosso do Sul, e não conseguia avançar. Muitos desses fatores, até por conta disso daí também, a MJO, que é a oscilação de Madden-Julian, que por sua vez é capaz de potencializar ou inibir esses eventos de precipitação no norte e nordeste do Brasil, favorecendo movimentos de ascendência do ar, que tornam esse, digamos, clima mais chuvoso, ou a subsidência, que é quando torna mais seco. Quando a gente olha aí a imagem, a gente nota o seguinte: é possível observar que nos primeiros 10 dias de agosto, o fenômeno pode impulsionar a formação de chuvas no centro-norte do país, sim, que vão aparecer com mais frequência do que o normal. No entanto, no restante do mês, a tendência de atuação neutra da MJO, que não vai influenciar a formação de chuvas no país. Vamos ver então o que diz os modelos a respeito da anomalia de chuva. Então, de 4 a 11, de 11 a 18, 18 a 25, 25 a 31. O que acontece? Em verde aqui, maior chance de chuvas, né? E quanto mais vai ficando essa cor meia de café com leite, né? Meia amarronzada, menor chance de chuvas, né? Ou o branquinho aqui, praticamente neutro. O que a gente nota aí claramente? Vamos lá? Então, a primeira questão que a gente pode observar é que agosto se inicia chuvoso na maior parte do país, exceto no Rio Grande do Sul. Isso é consequência, até em parte, da atuação da MJO que eu acabei de falar. Vale notar que prognóstico, nessa tendência aí, não significa que haverá chuvas extremamente volumosas, pois a média climática de agosto já mostra um clima pouquíssimo chuvoso na maior parte do país. Assim, chuvas acima da média em agosto ainda vão continuar mais fracas do que o esperado para o verão, por exemplo. E conforme o mês avança, no entanto, essa tendência de que as chuvas reduzam de frequência e intensidade, especialmente no centro-sul do país, onde esse tempo aí vai ficar um pouco mais seco. É um resultado de uma passagem pouco frequente de frentes frias devido à atuação da AAO Index, isso se nada mudar. Deixo bem claro aqui que isso daqui é o prognóstico. E a anomalia de temperatura para agosto fica mais ou menos assim. Tá? Lembrando que eu estou pegando aqui os principais fatores que influenciam, né, o nosso tempo e temperatura no país, como a TSM do Atlântico, que está acima do normal, chamado normal, né, sendo que esse normal quem cria somos nós mesmos, nós é que criamos essas médias. A Index, tá? Responsável pelos sistemas transientes ou não, a MJO também, com essa parte do ar aí, e as anomalias de temperatura justamente para agosto, tá certo? Com uma ampla atuação de uma massa de ar polar que penetrou sobre o país e formação de nebulosidade, chuvas mais intensas no início do mês, agosto se inicia com temperaturas até mais baixas que o normal na maior parte do país. Vocês podem ver aí, tá? Tendência essa que tende a sumir conforme o mês avança. Vocês podem notar que na região central e nordeste as temperaturas já se mostram mais quentes que o normal logo no início de agosto, tendência que continua ao longo do mês e vai se ampliando. Ao todo, previsões indicam que agosto vai terminar com temperaturas até acima da média em boa parte do país. Vai notar que essas temperaturas, embora sejam mais quentes que o normal para o mês de agosto, ainda devem ser menos intensas do que o calor observado durante o verão, é óbvio. Agora, o que acontece? Essas previsões de longo prazo, sempre gosto de pontuar isso aqui, eu sei que o pessoal gosta, né, curte, mas o verdadeiro profissional vai chegar e vai alertar a respeito disso, coisa que poucos fazem isso. Tá? Isso é longo prazo, representam muitas das vezes tendências regionais. Então, por exemplo, a oscilação antártica tem uma variabilidade muito grande, mas muito grande, tá? Então, às vezes até assim, variabilidade também de município para município, tá? Então, isso depende muito de vários fatores conjugados, tá? Mas, contudo, porém, entretanto, esses três fatores demonstrados aqui agora para vocês, né, são três fatores determinantes
e que, apesar dessa alta variabilidade, tá? Mesmo apresentando essa alta variabilidade, a gente consegue justamente traduzir esses dados o quê? Do mundo real. Então, quando eu digo, né, para alguns que colocam aqui, mas o modelo tal, ou comparando às vezes com outros canais, né, perfeito, né, a gente está no ambiente de debate, mas o que acontece? Muitos desses outros canais não analisam esses dados que têm que ser analisados. Tá certo? Só traduz o dado do modelo. Aí fica muito fácil. Não, você tem que pegar e justamente traduzir e analisar o que está acontecendo. E mesmo com isso tudo, a gente ainda tem o chamado erro padrão, né? O desvio padrão na parte estatística aí, demonstrando a alta variabilidade no nosso sistema aí, justamente oceano, atmosfera, que comanda isso tudo aí. Ok? Então, de longo prazo, basta você ficar ligado aqui para mais atualizações a respeito da previsão do tempo e se inscrever também no Ciência e Meio Ambiente, os 2 melhores canais aqui do YouTube. Faça sua doação, mantenha o canal vivo, QR Code, chave Pix está na descrição. Forte abraço, tamo junto.